Hello, students! Olá, alunos! Welcome to our English class. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. My name is Camila. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o simple past, ou seja, o passado. Acompanhem comigo aqui na tela. Como que nós utilizamos o passado simples? Ele é utilizado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Nós também utilizamos para reforçar o uso desse tempo verbal. Muitas expressões temporais são utilizadas nessas frases. Para vocês observarem onde que se encontra o passado simples, eu coloquei para vocês aqui uma linha do tempo, em que nós temos o past, passado. Aqui bem no meio nós temos o agora, que é o now, no caso presente, e nós temos o future, que é o futuro. Nesse caso, o simple past vai estar exatamente onde esse gato está aqui na imagem. Tudo bem? Ele é uma ação que estava no passado, já aconteceu, já foi concluída. Continuando, a formação básica do simple past é feita com o uso do auxiliar did nas formas negativa e interrogativa, mas agora nós vamos focar na formação da forma afirmativa. Para compreender o simple past na forma afirmativa, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que em inglês nós temos verbos irregulares e regulares. Gente, em relação a esse did, eu preciso dizer para vocês que não existe tradução na língua portuguesa, porque ele é um indicativo de que a frase está no passado. Então, quando você observar que alguma frase, tanto na forma interrogativa quanto negativa, tiver esse did, palavrinha, ela vai indicar que ela está no passado, bem? Porém, ela não tem tradução para a nossa língua portuguesa. Bem, continuando agora, vamos falar sobre os regular verbs, nesse caso, verbos regulares. A formação dos verbos simples nos verbos regulares é dada pelo acréscimo do ed após o verbo. Então, nós temos aqui dance, que é o verbo dançar, danced, dançou. Like, gostar, liked, gostou. Nós temos o play, que significa jogar, brincar. Nós temos o played, jogou, tocou. Nós temos o start, que é começar. Nós temos started, começou. Temos o verbo study, que é estudar. Studied, estudou. Temos o talk, que é o conversar. Talked, conversou. E o último verbo, work, trabalhar. Worked, trabalhou. Bem? Então, você pode perceber que os verbos regulares são mais simples, tem apenas o ed ao final de cada verbo, tudo bem? Vamos agora, continuando a nossa aula de hoje. Nós temos aqui alguns exemplos das regras que nós vamos estudar ao longo dessa aula, tudo bem? Aos verbos terminados com a palavra y precedido de consoante, nós vamos retirar o y e acrescentar o ied. Como que vai ficar? Nós temos aqui o verbo study, to study, que significa estudar. No passado, ele vai ficar studied, estudou. Nós temos aqui um exemplo de frase. Marina studied a lot for the math test. A Marina estudou muito para a prova de matemática. No segundo exemplo, nós temos to cry, que significa chorar. E aí o passado dessa palavra, no caso, ficaria cried, chorou. Nós temos aqui um exemplo. The baby cried all night long. O bebê chorou durante a noite inteira.
Agora, para os verbos terminados em Y, precedido de vogal, nós vamos apenas acrescentar o ED. Nós temos aqui to enjoy, aproveitar. Enjoyed, aproveitou. To play, brincar. Played, brincou. To stay, que significa ficar. Nós temos aqui stayed, ou seja, ficou ou permaneceu, tudo bem? Quando o verbo tiver só uma sílaba ou sua última sílaba for atônica e termina em uma sequência consoante, vogal, consoante ou CVC, como nós costumamos dizer, nós devemos dobrar a última consoante e acrescentar o ED. Nós temos aqui 3 exemplos. Nós temos o stop, que significa parar. Nós temos stopped. Nós apenas dobramos a última letra e acrescentamos o ED. Bem? Nós temos o control, que significa controlar. E nós temos controlled, no caso, controlou. Então, dobra-se a última letra e acrescenta ED. E a terceira, nós temos o plan, que significa planejar. E aqui, no caso do passado, nós temos planned, planejou. Dobra-se a última letra e acrescenta ED. Então, nesse caso dessas palavras, essa regra vai funcionar para todas. Você dobra a última letra e acrescenta ED, super simples. Próximo, nós temos agora os verbos irregulares. Vai só dificultar um pouquinho o entendimento de vocês, mas eu espero que vocês compreendam, bem? Por sua vez, eles possuem uma formação própria para o simple past. Essa formação não tem qualquer semelhança com o infinitivo do verbo. Então, como que nós vamos formular aqui a questão dos verbos irregulares? Nós temos o to be, que no passado fica was ou were, significa ser ou estar. Nós temos o to go, no passado ele fica went, e a tradução é ir. To do, nós temos aqui o passado did, e no caso a tradução é fazer. To cut, no passado ele fica apenas cut, e a tradução dele significa cortar. Nós temos o verbo to buy, o passado dele fica bought, e a tradução significa comprar. Temos alguns exemplos aqui de alguns verbos. Na primeira frase nós temos We bought this gift for you. Nós compramos esse presente para você. Na segunda frase nós temos He ate many pieces of cake. Ele comeu vários pedaços de bolo. Na terceira frase, I went to Italy by plane last month. Eu fui à Itália de avião mês passado. Você pode perceber que nas 3 frases nós temos aí destacado os verbos no passado, porque foram ações que já foram finalizadas. Então, podem observar que os verbos eles sofreram essa modificação. Bem, esse caso aqui nos verbos irregulares. Continuando, em frases negativas e interrogativas, nós utilizamos o verbo auxiliar did, que é o que eu falei para vocês lá no início da aula. Bem, veja a estrutura a seguir. Na forma negativa, nós temos o sujeito, mais o did not, o verbo e o complemento. Na forma mais curta, nós temos o sujeito, o didn't, que é o caso do did not abreviado, somente a parte abreviada. Continuamos com o verbo e o complemento. Vamos ver agora um exemplo de frase. She didn't go to school last week. Ela não foi para a escola semana passada. Então, esse didn't, aqui que vocês vão observar na frase, ela significa algo que não aconteceu. Nesse caso aqui, está na negativa. Então, ela não foi para a escola semana passada. Vamos agora ver como que fica as frases na forma interrogativa.
Como já diz a palavra interrogativa, ela está sugerindo uma pergunta. Então, a frase vai começar com o did. Nós temos um sujeito, um verbo e um complemento. E lá no finalzinho você tem que colocar, né, caso você queira formular uma pergunta, o sinal de interrogação. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo. Did you play soccer yesterday? Você jogou bola ontem? Nós temos aqui o did, que vai indicar que é uma pergunta. O you, que é o sujeito da frase, você. Play, que é o nosso verbo, jogar. E o complemento da frase, né? Soccer yesterday. No caso, jogou bola ontem, exatamente indica algo já passado, né? Então, é por isso que nós vamos utilizar também a palavra ontem. Nós temos aqui uma lista de respostas. Nesse caso aqui, nós podemos utilizar short answers, que significam respostas curtas. Yes, I did. Sim, eu joguei. Ou no, I didn't. Não, eu não joguei, né? Essa ação. E nós temos aqui as long answers. Seria as respostas mais longas. Como que você pode utilizar essas respostas? Nós temos aqui. Yes, I played soccer yesterday. Sim, eu joguei futebol ontem. Ou então, não. No, I didn't play soccer yesterday. Não, eu não joguei futebol ontem. Agora nós temos aqui um exemplo de frase nas 3 formas: afirmativa, negativa e interrogativa. A primeira, did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Temos uma pergunta. Na segunda frase nós temos, you worked yesterday. Você trabalhou ontem, ou seja, uma afirmação. E na terceira eu tenho, you didn't work yesterday. Você não trabalhou ontem, ou seja, uma negação. Bem? Observem aí, a partir do que nós estudamos na aula hoje, que nós temos algumas especificações em relação às frases, como eu falei para vocês. Aqui, quando vocês forem fazer uma pergunta, nós temos o com o did, exatamente porque é o passado, ou past, no passado simples. Na segunda frase, nós temos o worked, que é o verbo no passado na forma afirmativa. Como ele é regular, você vai apenas utilizar o ed. E na frase negativa, nós temos o didn't, porque ele vai indicar que algo não aconteceu, algo não ocorreu. Então, nós vamos utilizar o didn't, nesse caso, na forma negativa. Bem? Nossa aula está chegando ao fim, vamos fazer uma breve revisão do Simple Past. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre o Simple Past e suas regras de uso gramatical. Também fizemos algumas expressões, observamos, utilizando o Simple Past nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos agora comigo aqui na tela, nós vamos para a primeira questão e qual vai ser a atividade, a tarefa de vocês. Vocês vão colocar os verbos a seguir no passado simples. Nós temos aqui verbos regulares e verbos irregulares. O primeiro nós temos work, trabalhar. O segundo, cry, chorar. O terceiro, live, viver. O quarto, finish, terminar. O quinto, play, jogar, tocar ou brincar. E na lista de irregulares nós temos forget, esquecer. Have, que é o ter. See, ver. Put, colocar. E teach, ensinar. Vamos ver como que esses verbos vão ficar na forma modificada usando o passado simples. Bem? Vamos lá, o primeiro verbo nós temos worked.
Como ele é regular, como vocês observaram durante a aula, você vai apenas acrescentar o ed ao final do verbo. Bem? O próximo nós temos o cry, que é chorar, vai ficar cried, nesse caso, chorou. Nós vamos apenas acrescentar o ed ao final do verbo, tudo bem? Próximo verbo, live, viver, lived. Nesse caso aqui, né, viveu, nós vamos apenas acrescentar o ed ao final. Bem tranquilo, né, pessoal? Até agora tá tudo indo muito bem. Nós temos o finish, que significa terminar. Finished, terminou. O próximo, nós temos aí o play e com o passado played. Bem tranquilo. Agora nós vamos para os irregulares. Como que ficam os verbos irregulares com a modificação do passado simples? Observem, não é tão fácil, porém, vocês vão observar, nós temos aqui forget, que significa esquecer. Nós temos aqui a modificação, fica forgot, esqueceu. Nós temos aí o have, que é o ter. No passado simples, ele vai ficar had. Vocês podem observar que houve algumas... durante essas palavras, houve algumas modificações, né, em relação ao verbo regular. Nós temos o terceiro, see. Nós temos aqui o passado só, que no caso ver, e só significa vir. Nós temos aqui o quarto, nós temos put, que significa colocar, e put, colocou. Nesse caso aqui, esse verbo irregular vai continuar o mesmo, bem? No quinto, nós temos teach, que significa ensinar. E no passado, ele vai ficar taught. Nesse caso, ensinou. Tranquilo até aí, pessoal? Vamos agora para a próxima pergunta, a próxima questão. Identifique a sentença que não foi escrita corretamente de acordo com a estrutura do Simple Past. Então, nós vamos lendo uma de cada vez e vocês vão vendo comigo qual que não se encaixa, tudo bem? Na letra A, did she go to the party last night? Essa sequência de ordem da sentença, ela está correta? Nesse caso, sim, ela está correta. Você pode observar que, por ser uma pergunta, ela vai começar com o did e vai terminar com o sinalzinho de interrogação. Então, nesse caso, ela está completamente correta, tudo bem? Na letra B, nós temos did you have a wonderful day? Você teve um dia maravilhoso, excelente? Também está correto. Igual na primeira alternativa, nós temos aqui o did e ele também finaliza com um sinal de interrogação. Perfeitamente correto. Nós temos aqui a terceira, ok? Sandra and Paul worked all night long. Nesse caso, a Sandra e o Paulo trabalharam a noite inteira. Então, vocês podem observar que o worked, ele é um verbo regular e você vai apenas, no caso, finalizar com ed. Então, a frase também está completamente correta, tudo bem? Vamos à próxima alternativa na letra D. Dad wasn't so good yesterday. No caso, o papai não estava tão bom, tão bem ontem. Então, nesse caso, nós temos aí a alternativa, ela está correta? Também está completamente correta. Nesse caso aí, nós temos o passado, né? Ele não estava, então, nesse caso, nós temos wasn't. E só nos resta a última alternativa. Nós temos aí na letra E. The teacher didn't corrected the tests. Observem aí que nós temos uma modificação um tanto estranha em relação ao passado simples. Você aí de casa conseguiria dizer qual é essa modificação? Vamos observar aqui.
Nós temos o uso do didn't, no caso aqui, o professor não corrigiu o teste, né, as provas. Nós temos o didn't, mas ao mesmo tempo nós temos corrected. Então, nesse caso, se o professor não corrigiu os testes, aqui na palavra corrected, ele deveria apenas estar correct, ok? Esse ED aqui não faria parte da frase para poder fazer, nesse caso, concluir uma frase no passado sim. Bem, é exatamente por isso que a letra E é o nosso gabarito aqui da questão, por conta desse ED que ele não deveria estar presente na questão, bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o past do passado sim. Vejo vocês na próxima aula. Bye bye, see you in class.